Salve, galera! Olha eu aqui, Rafael Ferrari, como sempre, um novo convite. Toda quarta-feira, programa 60 Minutos, a partir das 19h30. E olha, agora com novidades, é isso mesmo. Todo novo programa, um convidado diferente estará comigo aqui, debatendo as coisas nossas. Portanto, fique ligado, a partir de agora, um novo 60 Minutos. Eu te espero! No Trecho, toda terça-feira, 9h, com Gerson TC, pelo canal Insa TV. Nos acompanhe, que você vai saber tudo sobre feiras agropecuárias, agronegócio, o reino dos cavalos e, claro, os rodeios e os grandes campeonatos do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e México. No Trecho, toda terça-feira, 9h, pelo canal Insa TV. E aí, tudo bem? Tá a fim de ver aquele talk show maneiro, bacana, com entrevistados geniais de Rio Preto, de região assim, do Brasil todo? Tá a fim? Então faz o seguinte, toda quinta-feira, às 9h30, tem Suave na Night, ao vivo. Eu, a banda Reasons e sempre um entrevistado muito maneiro. Então, vem, é só aqui, na Insa TV, a TV que cresce com você. Acompanhe pelas redes sociais Insa TV, Grande Sertão Brasil. Para você, através das redes sociais, tá bom? É isso aí, sexta-feira, das 10 às 11 da manhã, Grande Sertão Brasil, com o Zé Gatão, o melhor do sertanejo para você e tudo mais. A gente se encontra. Não percam, nesta quinta-feira, às 19h30, o nosso programa Falando de Sucesso. Um programa recheado de histórias e conteúdos para que você alavanque ainda mais em sua carreira. Venha conosco nessa jornada de sucesso. A Insa TV não é só um canal de TV online com programas voltados para toda a família, sabia? Com programas voltados para todo tipo de público e transmitidos ao vivo através das redes sociais, a Insa TV também é uma produtora de conteúdo que pode levar você e a sua empresa a um outro patamar. Sempre de um jeito inovador, nossos profissionais estão ligados no futuro, trazendo o que há de melhor em novidades para você e sua empresa, em questões de redes sociais, divulgação e streaming. Por falar em streaming, uma de nossas habilidades é a transmissão ao vivo de qualquer tipo de evento, esteja onde estiver. É o seu evento chegando ao seu público. Entre os eventos transmitidos pela Insa TV estão jogos da Federação Paulista de Basquete, Futebol, Tusca, Tormed, Planeta Rock com mais de 12 horas de duração e muito mais. E para isso, a Insa TV conta com equipamentos de última geração que garante a qualidade que você e sua empresa merecem. Seja visto, seja Insa TV. Fala Clube, mais um Cidade Clube ao vivo no ar aqui na Insa TV, a TV que cresce com você, hoje com uma grande novidade. Estávamos lá no Teixeirão e trouxemos junto com a gente, né, Carlitos, o novo treinador do América, e logo você vai poder bater esse papo com ele, fazer o comentário, deixar essa pergunta e ver como que vai ser o 2019 do rubro aqui da cidade de São José do Rio Preto. Antes de apresentar esse lado, vamos apresentar o nosso clube, Matheus Lima. Fala aí, Matheus. Boa tarde, Wesley, boa tarde a todos. Nossa, a casa tá cheia hoje, né? Hoje tá bonito aqui, hein? Tirando nosso cabelo, tá tudo ok. Do lado do Matheus, o único cabelo preto aqui do clube. Fala, Matheus. Tá de peruca. O único cabelo bonito, diga-se de passagem, de nós aqui. É o que você fala. Dei um jeito nele. E do lado dele, Carlitos. Fala, clube. Boa tarde. Bom que parece que eu tô careca, né? Olhando lá de longe. É o bonde do Tigrão ali do lado. Parece que eu raspei, mas
Tá quase todo mundo aqui, ó. Os cabeças brancas estão a maioria aqui hoje. Só faltou Quem não tá, pintou, né? Tu traíra. Não, pintei não. Apresentando o outro lado aqui do nosso bate-papo, Pinho, novo treinador do América, apresentado agora há pouco no Teixeirão. A gente trouxe ele em primeira mão aqui pro pessoal que acompanha o Cidade Clube nas redes sociais. Então pra gente é uma grande honra estar com o senhor aqui, Pinho. Seja bem-vindo e espero que goste do nosso bate-papo. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês e estar assumindo, dirigindo o América, né, dentro daquelas condições que eu passei para o clube. O América é um time de camisa, um time forte, um nome que pesa muito, então tem que ser muito bem administrado, fazer uma grande campanha e buscar o acesso. Do lado do Pinho, Jean Dornelas, o novo diretor jurídico, é assim que a gente pode falar, Jean? Seja bem-vindo ao Cidade Clube. Boa tarde para vocês. Primeiramente, quero parabenizar essa rapaziada. Eu não tinha vindo aqui ainda. Vocês estão de parabéns. A estrutura que vocês montaram, por serem jovens como são e já entendidos e preocupados com as coisas da cidade, parabéns. E realmente, eu recebi o convite para ser diretor jurídico do clube, o que me deixou muito feliz, o convite do nosso presidente italiano, que está ali, que tem uma visão de buscarmos aí um ano novo, com metas, com estabilidade, credibilidade, e nada melhor do que trazer o técnico Pinho, que tem já uma história no futebol brasileiro, tem os dois binômios aí, credibilidade e estabilidade. E juntar forças, porque o América não pode ter dois lados, tem que ter um lado só, né? Temos que ser rubro de coração. Então estamos aí, vou colaborar juridicamente e com a parte política também, que eu puder colaborar, né? Tenho minha ligação com a Câmara Municipal, sou vereador em Rio Preto, então também quero movimentar o que for possível da sociedade rio-pretense em prol do clube. O Jean rasgou elogios ao senhor e também tem muita experiência, né, Pinho? Primeiro, como que foi esse acerto com o América? E a gente estava lá na coletiva de imprensa no Teixeirão, tem umas questões ainda a ser acertadas de estrutura, né? Como que foi esse acerto e pegar mais esse desafio na sua carreira? Eu tenho uma certa facilidade em trabalhar nessa divisão, né? Deixar bem claro. É a mais difícil de todas. Trabalhar no Mirassol hoje é uma delícia, você entendeu? Tem uma baita de uma estrutura, um time grande. No São Paulo, no Palmeiras, no Corinthians. Eu quero ver trabalhar nessa divisão onde não tem nada e falta tudo, você está entendendo? E não foi diferente nas outras equipes, nos outros times que eu subi, né, que eu consegui o acesso, né? É muito complicado, é muito difícil, mas eu deixei bem claro para a diretoria que não é o problema, o PIN está exigindo, não é nada de problema financeiro. Não é nada disso, é uma estrutura, uma condição, é a gente poder transmitir para o torcedor, para a imprensa, para a cidade, né, essa tranquilidade de que o América está em boas mãos e que vai fazer de tudo para conseguir o acesso. Vocês têm que nos ajudar. Essa divisão não existe na história do América. E o América já está nela já faz uns 10 anos e não consegue sair. É difícil sair dela porque ela é muito difícil, ela é muito ruim. Então, por isso que é difícil para sair. Mas se fizer uma coisa bem feitinha, com estrutura, com credibilidade e com pessoas da divisão, no caso o Pinho, né, onde eu disputei 10 campeonatos e a gente conseguiu 7 acessos. E os outros 3 bateram na trave. Um foi por um gol, o outro foi no saldo de um gol, entendeu? Então, eu tenho uma experiência muito grande nessa divisão. E eu estou bem amparado por pessoas que garantiram essa situação, para a gente poder não enganar a torcida, muito menos a cidade. Se isso acontecer, eu já disse que eu volto da maneira que eu cheguei, eu saio, você está entendendo? Então tem que ser uma coisa, muita moral, muita credibilidade, e eu poder montar aquele time que eu acho que tem que ser feito, montar aqueles jogadores que eu já conheço, que já conhecem a divisão, para fazer aquilo que nós fizemos. Vamos falar só do último time, que foi o Comercial, que estava na mesma situação do América, né? Estava no fundo do poço, não tinha nada, ninguém mais acreditava, e a gente começou do nada, fazendo essas reformas que eu pedi para a diretoria, alojamento, as estruturas, né? Um lugar legal para o cara treinar. Essas estruturas que a gente fala, é até bom a gente falar para o nosso público, que são coisas básicas e até mesmo uma obrigação do clube ter, né, Pinho? A gente viu ali cortina, uma televisão a cabo para o jogador, uma cozinheira, uma secretária. Você não está pedindo nada demais, né? Não pedi nada demais. O time vai ser um time igual aos outros. A folha de pagamento vai ser igual aos outros, que é tudo sub-23, então não adianta você falar que vai investir em quem? Se os jogadores estão começando a carreira aqui agora, você tem que acertar as contratações, aqueles jogadores que já estão acostumados com a divisão,
Eu tenho uma relação muito grande de jogadores, que já começou a contactar alguns, para que no dia 14 ou 15 de janeiro eles também já se apresentem para a gente começar esse trabalho. E deixar bem claro isso para a cidade, vocês viram lá na entrevista que eu falei, vou repetir novamente. É um negócio muito sério, você está entendendo? Muito sério mesmo. Não vou enganar a cidade, não vou enganar a torcida e muito menos vocês. Agora tem que ter uma cobrança realmente dura em cima de todos, né? Não pode ter dois partidos, tem que ser um partido só, todo mundo puxando para um lado só, para o América voltar o que ele foi há uns anos atrás, né? Não pode ficar nessa divisão. A realidade do América te assustou ou você já está acostumado na sua carreira, igual você falou do comercial? A gente falou lá no Teixeirão, inclusive, do Cotia, né? Que era um caso também bem difícil. No Cotia, a gente nem jogava em Cotia, nós ganhamos um campeonato jogando fora de Cotia. O nosso mando de jogo era em Indaiatuba, ou na Rua Javari, entendeu? Era bem complicado. Era bem complicado. Jogar fora, você ganhar um título jogando fora da cidade, jogando sempre fora, né? E a gente conseguiu. Então, para mim, não é novidade essas situações difíceis. Não é novidade. Você gosta disso, né? Eu gosto, eu sou apaixonado. Se eu não fosse apaixonado e não gostasse, eu já teria parado, você está entendendo? Porque esse último título comercial foi muito importante. É uma cidade grande. A homenagem que a gente teve agora na despedida, no dia que eu vim embora, na prefeitura de Ribeirão Preto, é uma coisa que deixa a gente muito feliz e dá essa vontade em trabalhar e tentar fazer no América o que foi feito no comercial. E quer falar, Zac? Não, eu ia falar que ele estava falando do elenco e de todas as contratações. Queria saber se já tem alguns nomes fechados já com vocês, já conversou com quantos nomes, ou se já pode falar dessa informação? Não, a gente não se fala nomes, a gente só fala nome a partir que o jogador está na cidade e já começa a treinar, entendeu? Então vai demorar muito para que isso aconteça ainda. A nossa preocupação realmente agora são com as reformas. Não tem nenhuma quantidade de jogadores já fechados com que você não tem. Eu tenho uma relação grande, gostaria de poder trazer alguns deles, mas é difícil o lado financeiro, aquela coisa toda. Você tá entendendo? Aí, não, é você, então eu vou. Vai subir. Então tem essa situação também dentro dessa divisão, né? Do pessoal acreditar naquilo que a gente está fazendo por ser uma coisa séria, né? Ele sabe que se eu for e o Pio tá, a coisa, se não tiver bom, vai ter que ficar bom. É só ganhar jogos, né? Então eu falo, não é no primeiro jogo vai 3, 4 mil pessoas. No primeiro coletivo do América, no estádio, lá no Teixeirão, não sei que dia que vai ser, se vai ser em fevereiro, vai ser em março, já tem que ter lá pelo menos 400 torcedores, aqueles caras, os curiosos, né, para ver que mudou. Então, todo mundo tem que agora cobrar essa situação. Se mudou, mudou de verdade. Então, tem que ter realmente essa estrutura, o pagamento em dia, uma concentração numa condição boa, um colchão para o cara dormir numa condição boa, entendeu? O refeitório, os vestiários, então, tudo vai ser reformado. Você fica com algum receio de chegar no dia 14 aqui em Rio Preto, ou às vezes nem chegar e não ter sido cumpridas essas exigências? Eu tenho quase certeza que não, pelo que eu vi hoje na minha apresentação. Inclusive, as pessoas que estão colaborando com o presidente, com a diretoria, teve presente. O cara veio lá de Araraquara, pô, e ele não vai investir pouco, ele vai investir na comissão técnica, que ela não fica barata para o clube, você está entendendo? O cara veio ver se realmente era verdade tudo aquilo que a gente está falando e que pode acontecer, o que vai acontecer. Desde a sua primeira visita já mudaram algumas coisas, então, que faz você ter essa confiança. Já mudou bastante, já começou a aparecer bastante gente conhecida, gente que tem uma condição boa na cidade, para conseguir alguma coisa, para ajudar o italiano a levar recurso no lado financeiro. Eu ia perguntar, Pinho, o seguinte, a gente tem visto assim nos últimos anos, cada vez mais aqueles clubes tradicionais vêm parando na Bezinha. Com a sua experiência assim, na competição, você acha que é mais fácil levar um time tradicional como o América, o Comercial, o Noroeste, de volta para uma A3, encarar o desafio assim, da pressão de imprensa, de torcida, ou é mais fácil pegar, às vezes, um clube que já está acostumado ali com a Bezinha e que, se for para A3, já pode ser considerado assim uma grande conquista, por exemplo? Um Cotia ou um Comercial? Cotia, o José Bonifácio. Se você tiver um time bom à altura, a coisa vai, a camisa, essa tradição, esse peso dessa camisa do América ajuda, mas você tem que ter time e você tem que começar a ganhar. Você já tem que ganhar o primeiro coletivo.
Você está entendendo? Não é o primeiro jogo, não. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que fala, entendeu? É difícil, é uma divisão mais difícil do que você trabalhar numa primeira divisão. É muito mais difícil você subir nessa divisão do que dar 3-2, entendeu? Muito mais fácil, porque aqui, nessa divisão, é tudo com muita dificuldade, com muito sacrifício. E é um campeonato muito longo. A federação tinha que rever essa situação, onde tinha 40 clubes para subir só 2. Você entendendo? É muito pouco para subir e muitos times para que vocês. Nós temos 30 jogos, entendeu? Durante o campeonato. E na última partida contra o São José, quase que a gente fica de fora, se não faz aquele gol aos 47 do segundo tempo, onde tinha 11 mil torcedores dentro do campo, dentro do estádio do Palma Travasso. Você entendeu? Então, tudo que eu vi no comercial, eu estou vendo aqui. Então, tem jeito sim. Mas desde que todo mundo comece a puxar para um lado só e aconteça essa cobrança. O América não pode ficar nessa situação. Por que eu tenho que falar isso? Né? Cadê aqueles americanos, cadê aquele povo americano, aquelas coisas todas? Não podia deixar nunca. Então todos têm que vir aqui e falar a mesma coisa que eu estou falando. Não, nós vamos fazer o América voltar a ser o que era, já saindo, se Deus quiser, dessa divisão o ano que vem. Porque depois enrosca, como o América está enroscado faz mais de 10 anos, não consegue sair dela porque ela é muito ruim. E eu disse para os caras do comercial, vamos sair, porque se não sair esse ano, não sai nunca mais. Entendeu? Graças a Deus que saiu. E o comercial voltou a ser grande, o torcedor voltou a acreditar que o comercial existe, que não existia mais, agora já existe novamente, e está montando, inclusive, um excelente time para disputar a 3 com uma condição de subir. A gente tem até alguns comentários que o pessoal que está acompanhando o Cidade Clube ao vivo nas redes sociais, no Facebook, colocou ali para a gente. Depois, se o Jonas puder colocar na tela, ó. Rafael Finha, boa sorte, professor Olímpio Batista. Um grande abraço, Rafael Moringa. Me leva, hein? Moringa foi meu... Foi teu atleta, Pinho? Trabalhou comigo no Mirassol. Moringuinha, gente muito boa. Ó, o Sérgio Parada também estava lá com a gente no Teixeirão. Parabéns pela audiência, fazendo história no jornalismo esportivo de São Paulo. Valeu, Sérgio, grande abraço. E Jean, você, está preparado para esse desafio de departamento jurídico no clube? Já conheceu ali o território? Como que é? A temporada passada foi turbulento, né? Diga-se de passagem. Eu ia falar que o jurídico da América trabalha o ano inteiro, né? O time disputa ali de abril mas o jurídico vai o ano todo. Janeiro a janeiro. São 2 disputas, né? Exatamente. Mas eu, na verdade, até fui claro com o nosso presidente, o que me encantou no nosso presidente, na proposta, foi a humildade do nosso presidente, né? De mostrar a situação complicada. Eu fiz questão de deixar bem claro que não estou preocupado com questão financeira. Eu venho para o time, literalmente, do América, para a família América. Eu venho sem interesse financeiro. Uma vez, eu já havia feito uma carta, alguns anos atrás, técnico Pinho, que eu me prontifiquei na época do estádio. Lembra um problema que nós tivemos daquela venda do estádio? Do leilão, do leilão? Sim. Eu me prontifiquei, eu fiz uma carta por escrito na época, eu não me lembro quem era o presidente, e eu disse que eu queria advogado de graça para o clube, né? Deus me abençoe, eu tenho uma banca de advogados hoje no Preto, são mais de 10 advogados, e nós já estamos acostumados a lidar na área trabalhista e empresarial. Então nós temos uma estrutura já pronta para isso, né? E claro, se precisar agregar alguém, nós vamos agregar, vamos buscar alguém também se precisar, mas nosso objetivo é realmente criar uma estratégia. Direito é como futebol, técnico Pinho. Nós temos que ter 2 situações. O direito é 50% lei, 50% estratégia. Porque não adianta ter bons atletas se não tiver uma boa estratégia. E o que soa aos meus ouvidos é que o senhor é um grande estrategista. Então a mesma coisa o direito. E nós temos percebido que o nosso presidente, com essa humildade que ele tem trazido novas pessoas com vontade. E é o meu caso, eu quero aprender o que tiver de bom, venho com vontade de trabalhar, eu tenho um ditado que eu costumo dizer, que eu não tenho medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Então eu quero realmente entender o que está acontecendo. Quarta-feira eu tenho uma reunião de trabalho, está marcado na parte da manhã, vou passar a manhã toda lá, para entender como está, e já posso antecipar que acho que até agora foi feito um bom trabalho na área jurídica, nós vamos melhorar o que tiver que melhorar, manter o que tiver que manter, mas com coragem, porque nós temos e necessitamos de estabilidade, porque eu quero ajudar o clube a motivar empresários a investir no América, para que voltamos a ter a família América,
Temos que pensar dessa forma. O clube tem uma história no Brasil maravilhosa e nós não podemos deixar isso esquecido. E juntando a experiência dos mais velhos com a nossa juventude, você chega numa simbiose maravilhosa. Então eu estou animado, motivado e desprendido de qualquer questão financeira. Eu vi alguns problemas que o América teve com ex-procuradores, advogados, então deixar bem claro que eu faço isso filantropicamente, quero ajudar, já trabalho na área filantrópica, né? Eu tenho uma entidade com mais de 3 mil pessoas atendidas gratuitamente na área jurídica. Então eu venho agora fazer um trabalho de ponta, porque a nossa advocacia vai ser um trabalho de ponta. Até porque para nós também, eu agradeci o convite do nosso presidente, porque também abre um outro ramo do direito, né? Eu já tenho alguns mestres do direito, que eu tenho conhecimento, são literalmente doutores em direito desportivo, que eu já fiz contato. Então estou já me aliando a um professor muito famoso que nós temos no nosso Brasil, que o nome dele é tão complicado de falar, né? Então eu vou trabalhar aí, vamos fazer uma advocacia de ponta, para ajudar o clube a dar estabilidade e credibilidade. Temos que encher aquele estádio lá, viu? O desafio está feito. Não, e bom é pegar barco que está em alto mar, todo mundo quer, né? Os caboclos penduram até nas boias, né? Eu quero ver você pegar o barco quando ele está na areia. Eu gosto de pegar assim, gosto de pegar o barco na areia e ajudar a empurrar para ir para o alto mar. Inclusive, foi a pergunta de um dos pessoal que estava ali lá assistindo em casa, o Rafael Cavalari, acho que passou ali, ele perguntou pro Pinho por que o América, olha lá, ó, por que eu topar o desafio de pegar o América com a atual situação que está o clube? Eu estou acostumado com isso. Não é só o América que eu assumi e que está nessa condição difícil, né? Então eu já sei como que é. Eu vou, talvez, fazer o que eu fiz nos outros lugares, tentar fazer isso ficar bom. Entendeu? A minha missão é essa, é eu melhorar. Eu vou ter que fazer a diferença. Meus amigos falam, você vai ter que fazer a diferença de novo. Eu vou fazer a diferença. Agora, por que o América? Porque o América é um time de tradição, é um time de camisa, entendeu? Conhecido. Você fala, eu estou no América São João do Rio Preto, o cara vai, legal, está no América, tá, aquela coisa toda. O América ainda tem esse nome que dá essa condição para que você possa vir trabalhar num clube como esse. Se eu não quisesse problema, eu quisesse sofrer, eu não quisesse passar raiva, eu não viria. Mas eu não tenho isso. Eu gosto de futebol, sou apaixonado por futebol, já tenho uma certa idade, poderia parar tranquilamente, mas eu não consigo. Quando eu falei em Ribeirão, para poder sair, quando nós subimos, que eu ia parar, depois de uma semana eu fiquei doente. Eu falei, não vou parar mais não, vou voltar, vou ficar mais uns 10 anos aí, eu paro. Você tá Só entendendo? mais 10. Só mais 10, daí eu vou parar. Então, foi esse o motivo, né? Esses desafios, essas situações, que para mim não é novidade. E todo lugar que eu vou, a gente consegue fazer essa melhora e ter uma condição boa. Eu fui muito feliz esse ano, graças a Deus. Tanto no lado profissional, vou falar uma coisa para vocês, como no lado financeiro. 30 jogos, nós ganhamos 27 prêmios de bicho. 27. Nós perdemos 3 jogos só. Durante um ano, durante 30 jogos. Então, aquele time que não existia, que fizeram essa mesma pergunta para mim, eu respondi da mesma maneira, né? Você acreditar, você saber que você realmente vai perder o sono, você vai ter que fazer a diferença, bicho, de uma maneira ou de outra, desde que eles me dêem essa condição para mostrar para a cidade, para vocês da imprensa, para o torcedor, que realmente mudou. Não adianta a gente vir aqui falar que mudou e não mudar. Se não mudar, aí vocês podem ter certeza de uma coisa, que eu não voto no dia 14. Acho que até complementando aquela pergunta ali, para o torcedor americano que não conhece o Pinho, qual que é o perfil do técnico Pinho e que filosofia de trabalho ele pretende adotar no América? Normal no futebol. Os caras falam que o futebol mudou, ou vai mudar, ou não mudou, é tudo mentira, é tudo normal. Jogo de futebol é aquele que a gente viu ontem, né? Na Libertadores, o River e o Boca. Aquilo lá é jogo de verdade. Você vê um jogo daquele, depois você vê um Santos e Corinthians, Santos e São Paulo, exemplo que eu estou dando. Pô, eu fiquei com um pouco até de vergonha de ver o que eu vi ontem e o que a gente não está vendo no brasileiro da primeira divisão. Então, como pode cobrar de um América que está na 4ª divisão? Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que mudar essa mentalidade. O América eu vou lá falar novamente, vou deixar bem claro isso, o América é grande, gente. Eu conheci o América, é grande, entendeu? E eu não podia parar ou morrer sem ver o América novamente na primeira divisão. Tem um comentário do Oswaldo ali. Ao Jean Dornelas, espero que consiga realizar o seu trabalho realmente sem custos para o América Futebol Clube.
porque o anterior só prejudicou o clube? É aquilo que eu disse a vocês, né? Nós temos que pensar primeiro no clube e o que eu tenho percebido, seja falando de política, seja falando de religião, ou seja falando de esporte, as pessoas têm que colocar o vil metal de lado. Temos que resgatar alguns valores, porque um dos projetos que eu comentei com o nosso presidente é voltar ao lado social da América. Que projetos, que trabalho social a América tem hoje? Praticamente nenhum. A não ser o trabalho, claro, de dar oportunidade para esses jovens. Agora, por que não fazer parcerias? Município, Estado, com a União. Nós temos leis de incentivo ao esporte. Temos grandes empresas dispostas a investir com essas leis de incentivo. Tendo um técnico com credibilidade e o nome, a camisa que tem o América, nós temos condições de fazer isso. Eu, na parte jurídica, eu quero fazer a minha parte. Qual é? Segurar contendas, evitar que esses problemas extra-campo atrapalhem o dia a dia. Essa é a minha grande missão. Evitar que problemas extra-campo atrapalhem o dia a dia do técnico e do trabalho dos jogadores. Agora, quero também trabalhar de forma incisiva numa pacificação, para que não haja atritos entre diretoria, conselhos, né? Isso é muito importante. Então eu penso que alguém que vem de fora, eu sou amigo de todo mundo, eu sou amigo e gosto de ser amigo de todo mundo, eu quero também ser essa figura que, se Deus me permitir, ser o conciliador, ser o pessoa para gerar estabilidade, porque eu venho de fora, então eu não venho com os vícios ou com algumas amarrações do passado, eu venho livre, independente, não preciso, graças a Deus, de nenhum cargo de diretor em qualquer clube para que eu tenha sucesso financeiro ou que eu possa me destacar. Vocês sabem, eu trabalho no SBT, fiquei 4 anos na Record, trabalhando, fazendo jornalismo, sou jornalista também, então estou muito à vontade. Então eu estou indo para o clube com gás, estou muito feliz com a humildade do nosso presidente, eu repito essa expressão, a humildade do italiano me encantou. E é com base nessa humildade que eu quero trabalhar dentro do América. Ô Pinho, chegou aqui, dia 14, deu tudo certo. Como que é o trabalho para selecionar atletas de até 23 anos? O desafio que é isso, porque você às vezes não conhece o atleta, por ser um atleta ainda que não despontou no futebol. E como que é feita essa seleção, essa peneira, vamos dizer? Eu vou contar mais uma história para vocês. A gente fez uma peneira em Ribeirão Preto, procurando jogador para o comercial, que ficasse barato. Passaram mais de 300 jogadores numa época que nós fizemos só para isso, né? Foi aquele mês de janeiro. Então, mas agora, depois, eu já tenho uma base, eu já tenho uma noção daqueles jogadores que vão vir para o América. Jogador que já trabalhou comigo, jogador que eu conheço. E eu tenho bastante conhecimento com os amigos, então a gente vai chegando, vai vendo, vai até observar alguns jogadores, o sub-20, a gente não vai deixar de olhar e de ver, e se tiver algum jogador para a gente poder levar para o profissional. Eu tinha num grupo lá de 24, 25 jogadores no comercial, 7 era da base. O lateral esquerdo tinha 17 anos, jogou o campeonato todinho, o Denner, você está entendendo? Então, a gente vai fazer a realidade do futebol e a realidade da divisão. Se tiver que fazer uma peneira, se tiver que fazer umas avaliações, nós vamos fazer. E não é ruim peneira não, hein? Rio Preto tem uma história recente, o Branquinho saiu do Varziano de Rio Preto, né? O próprio De La Torre também saiu do Varziano. Então nós temos um histórico do Varziano impressionante, né? Então é algo de se pensar. De repente você encontra umas pérolas aí. O próprio Luan também demorou para despontar, né? Surgiu do nada, jogou no América, inclusive. Verdade. E falando de torcida, Pinho, é muito bom também ter ela ao seu lado, né? Você falou até de um coletivo com 400 presentes, talvez, quem sabe, no início de um trabalho. O América vem de péssimas médias de público. A gente já assistiu o jogo no América com 60 pessoas, jogo oficial. Você vai também ficar de olho nesse lado fora de campo para tentar trazer a torcida, às vezes junto com o departamento de marketing do clube, que hoje o italiano anunciou o Sérgio Parada lá na coletiva? Não, se você fizer as coisas tudo certinho, a imprensa, a torcida, a cidade, vocês estão vendo que a coisa está caminhando, o torcedor volta normalmente para o estádio. Eu disse para vocês que o primeiro jogo meu do comercial tinha 400 pessoas. Falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos sobreviver, né? Vai ter que pagar a folha com 400 pessoas no campo. O que aconteceu? Aconteceu que o time engrenou, era um time realmente bom, uma base que eu havia levado do time anterior que eu havia trabalhado, levei 7 jogadores, os 7 jogadores jogaram e foram muito bem, já foram para times melhores agora, entendeu? Então eu tenho essa condição, essa facilidade de fazer isso. Agora, aqui eu disse para vocês, até no primeiro coletivo exemplo, a torcida, a cidade já vai ver que realmente mudou. E eles estão, não, então nós vamos. Agora,
faz um jogo aqui, vai mal, atrasou o pagamento, não tinha comida, o cara dormiu no chão, aí não vai ninguém mesmo, aí acabou, aí seria o fim da picada, né, bicho? Então, o América tem que realmente voltar às suas origens, que é saber do peso dessa camisa, você está entendendo? Então, nós temos que mostrar, nós temos que provar, com o quê? Com trabalho. Você sabe o peso da sua responsabilidade, né? Você comentou na coletiva dos 10 campeonatos, 7 acessos, a gente até anotou aqui, Olímpia, Inter de Bebedouro, depois Inter de Bebedouro de novo, Barretos, Cotia, depois o Barretos de novo e o Comercial. Quando a gente fala de Bezinha, como a gente costuma falar aqui no Cidade Clube, a gente sabe que o Pinho é o principal treinador da divisão, não é querendo puxar saco, porque isso mostra o seu currículo. Como que é lidar com essa pressão? Vamos supor, se a gente hoje chegar amanhã na cidade ou chegar em grupos da Série B do Campeonato Paulista e falar assim, o América acertou com o Pinho. Todo mundo vai falar assim, então sobe o Pinho mais um. É difícil essa responsabilidade para você? Ou é gostoso? É gostoso. É muito difícil. Isso já aconteceu nesses dias anteriores aí que passou. É o América e mais um. Como eles falaram quando eu fui para o Comercial. Então, até em brincadeira, eu sou uma pessoa que tem amizade com todo mundo, eu brinco com todo mundo, tenho um relacionamento bom com todo mundo. Domingo a gente viu o jogo da Ferroviária e Votuporanense no camarote do presidente da federação, do Reinaldo. E o Reinaldo nos convidou, me convidou, fez questão que amanhã eu participe da inauguração da federação, que vai ser em Mirassol, você está entendendo? Para mim será um prazer ir em Mirassol, pelo convite do Reinaldo e por ser Mirassol. Eu tenho uma vida no Mirassol, como jogador, como treinador e como gerente, entendeu? Então, em cada lugarzinho eu tenho uma história. Tem uma história aqui em Rio Preto. São 73 clubes, Pinho, de gerente, vamos supor, falando de gerente, treinador, jogador, a gente pesquisou, são 73 clubes. É muita camisa, né? É muita camisa. O guarda-roupa tá cheio. E o duro que não foi eu que fiz essa parada, essa enquete, né? Foi a própria federação. Isso, no site da Federação Paulista. A gente também tem que agradecer eles. Entreguei para vocês a relação que a federação passou para mim, né? Até existia dúvida, será que ele é realmente o mais antigo? Será que ele é o mais velho em atividade hoje no Brasil? E provou para mim que realmente é. Eu achei que não era. Eu achei que era o cara lá de Aderbal Lana, lá de Manaus. Aí o cara falou, não, nós já consultamos ele ontem, ele é um ano mais novo que você. Eu falei, então sou eu mesmo, mais velho. Pinho, a lenda. A lenda, é o que o pessoal fala. O pessoal falou até de sub-70 lá no Teixeirão. Ô Pinho, você comentou aí a questão que o ano foi bom profissionalmente e também financeiramente. Você acha que numa competição como a Bezinha, assim, talvez o salário em dia e também aquele bicho que a gente sabe que o jogador gosta de receber, faz a diferença ali na competição ou é só um detalhe? Faz. Da mesma maneira que eu estou falando aqui, eu falava em Ribeirão Preto. Às vezes até, não estou falando, cobrando do programa, falei, gente, vamos fazer a coisa certinha, que dá certo, vamos fazer a coisa. Então, acabava o jogo, a diretoria sempre nos pagou o bicho no vestiário. O campeonato todinho. E não era bichinho, não. Começou com 5 para dividir, foi para 10, foi para 20. Teve bicho de R$22 mil para dividir entre o grupo e a comissão técnica. Então você não mexia no seu salário. Aí eu fiz o levantamento no final do ano. O campeonato acabou no domingo, na quinta-feira os caras depositaram o meu prêmio. Agora que eu vi lá, eu falei, puta, mas já? Não demorou 3 dias, já estava depositado um prêmio de R$30 mil. Então eu disse para vocês, eu trabalhando na Bezinha, mas no Barretos foi um ano bom também, tanto profissionalmente como financeiramente. Eu trabalhei 5 vezes no Barretos com a mesma pessoa, o presidente meio maluco lá, o Milton, com a mesma pessoa, 5 vezes com a mesma pessoa. Você está entendendo? Ninguém passa 5 vezes num time, ninguém passa 4 vezes no Rio Preto, 4 vezes no Olímpia, 5 vezes no Grêmio, que agora era Grêmio São Carlense, hoje não é Grêmio São Carlense mais, hoje é São Carlos Futebol Clube. Eu trabalhei no Grêmio São Carlense 5 vezes. Você está entendendo? Na Francana 3 vezes, no Sampaio Correio várias vezes, no Comercial 3 vezes, no Botafogo 1 vez, entendeu? Eu espero poder trabalhar mais umas 10 vezes aqui no América. É importante então, bicho, motiva e você vai trazer essa filosofia para o América. Cada vitória ter um agradinho. Não, mas é uma coisa que pegou. A coisa estava indo bem, estava dando rendas boas, e a diretoria tinha que fazer alguma coisa, tinha que incentivar cada vez mais, que eles pegaram o gosto da situação. Eles vão estar aqui em Mirassol, mas vocês podem perguntar para eles. Dinheiro todo mundo gosta, entendeu? né? Um pouquinho a mais. Então, hoje todo mundo quer trabalhar no comercial. Quando eu fui lá, quantos me falaram, você é louco, Pique, lá é uma barca, não paga ninguém. Como era realmente uma barca que não pagava ninguém, entendeu? E caiu num jogo lá em Guarulhos contra o Flamengo, no ano passado, retrasado.
passado, esse ano que ele caiu e já subiu em seguida. Então eu estou fazendo esse apelo hoje para a torcida, para a cidade, para os empresários, todo mundo tentar colaborar, tentar ajudar, porque as despesas do dia a dia que fica, não é a folha de pagamento que fica caro, é as despesas que você tem no dia a dia, é muita coisa, alimentação, remédio, material, o ônibus para treinar, uma condição boa para você treinar, para você trabalhar. Então o campeonato, o futebol, ele é muito complicado, ele é muito difícil. Não é simplesmente a folha. A folha de pagamento é a coisa mais fácil para a diretoria. Você faz uma campanha boa, a renda paga. Como paga? A América paga. O comercial pagou, por que a América não pode pagar? Você está entendendo? Então eu acredito nessa possibilidade que se todo mundo trabalhar, se todo mundo estiver puxando. Agora, é uma puta responsabilidade mesmo. Tem hora que eu perco o sono, fico chateado, fico, por que eu não parei? Por que eu não paro? É mais uma fria. Mas será que vai dar certo? Eu tenho amigo meu que falou, não, Pio, você não é meu amigo mais, não. Você é louco, você é doido, rapaz. Você vai fazer o quê na América? Você está entendendo? Então, mas eu confio e eu acredito. Eu confio e acredito nas pessoas. E acredito no meu trabalho, acredito naquilo que eu vou fazer. Então, já estou desde já falando para o torcedor do América. Começa a se preparar para voltar para o estádio. Antes do Carlos fazer a pergunta dele, passou ali nossa chamada do canal no YouTube. Pessoal que tem Smart TV, quer acompanhar o Cidade Clube ao vivo em Full HD, olha lá, youtube.com/InsaTV. Coloca na televisão, que também acompanha a gente na televisão. Pode fazer a pergunta, Carlos. Não, eu ia falar para o Pinho o seguinte, ele comentou de vários clubes da região, né, o Barretos, o Olímpia, e aqui agora trazendo para a rivalidade aqui de Rio Preto, você já teve passagens como treinador no Rio Preto e tem um acesso. Então, acho que um desafio também seria agora empatar essa rivalidade e levar o América para a divisão, que hoje está o rival que a cidade tá precisando e está buscando aí esse derby em 2020, né? Seria caso o Rio Preto também não consiga ali o acesso. Então, vai empatar ali a rivalidade, ficar um acesso em cada clube. É que todo mundo falando a mesma língua, todo mundo falando a mesma coisa, né? E com essa vontade de realmente recuperar essa imagem, essa coisa do América, né? A gente só fala no Pinho, na Bezinha, mas eu trabalhei só 10 vezes na Bezinha. Eu trabalhei Teve Série C, não teve no Sampaio? Eu trabalhei em 40 e poucos times como treinador. Eu tenho título em Minas, eu tenho título em Goiás, lá no Trindade, no Maranhão, tanto no estadual como no brasileiro, da Série C para a Série B, inclusive invicto. Eu tenho título em Alagoas, no CRB, uma campanha excelente lá em Belém do Pará, entendeu? No Campeonato Brasileiro, que naquela época era a segunda divisão também. Então tem outros títulos também nas outras divisões também. É que a gente só fala na Bezinha, porque nós estamos na Bezinha hoje, estou trabalhando nessa divisão, então não tem como você falar. Mas, além desses sete conquistas, né, não são títulos, também subiu o acesso, tem outra série, outras cidades também, que Santo André, o Bragantino, o Barbarense, são todos times grandes na oportunidade onde eu trabalhava. Mirassol, várias vezes, eu falei para vocês que a gente tem uma história bonita, talvez também no Mirassol, né? Jogador, treinador e gerente. E uma amizade muito grande na cidade, com os dirigentes, e eu fico muito feliz em poder estar voltando aqui em Rio Preto, que praticamente você está dentro de Mirassol. Pinho, você falou dessa carreira gigante, igual você falou, de 73 clubes de dirigente, treinador e jogador. A gente estava pesquisando sobre sua vida, falou que você iniciou no futebol, acho que com 17 anos, seu pai colocou você num trem, um pedaço de bolo de fubá, uma cotuba, sem a passagem de volta. Você passa toda essa experiência para o atleta, e como que é essa conversa no vestiário, inclusive a gente relembrar uma passagem dessas? Às vezes eu conto algumas histórias, né? Essa é uma história verídica, né? Eu nasci em Virá. Meu pai me botou no trem em Catanduva com 17 anos e eu falei, mas isso, aí, só para ir e a volta? Ele falou, não tem volta. Como não tem volta, eu estou até hoje, né? Não voltei mais. Foi longa essa viagem. Então já está aí, ó, quase mais de 5 décadas aí já viajando e que bom. Acho que o pai apostava, já sabia que o filho ia trilhar aí um bom caminho. E o que é mais difícil, treinador, gerente ou jogador? Gerente eu não gostaria. Gerente é muito difícil, é muito complicado, não desejo para ninguém. 24 horas por dia você ficar à disposição do clube, né? Você é aquele que faz tudo, né?
Até a mulher do jogador você tem que levar, às vezes, no dentista, às vezes ele vai treinar ou vai jogar, você tem que levar no médico, aquela coisa toda. E essa é a função do gerente. Né? Essa é a função do gerente. É muito complicado o gerente de futebol, mas o meu fraco realmente, eu acho que eu gosto de sofrer, eu gosto de treinador, né? Entendeu? Então eu gostava muito de jogar futebol. Fui até um jogador mais ou menos, joguei em bons times, né? em grandes times. Estava relembrando o gol no Palmeiras, você falou lá no um gol em 68 com São Bento. Eu jogava no São Bento de Sorocaba, no estádio antigo, no Humberto Reale. Foi no empate 1-1 com o Palmeiras, que foi a primeira vez que passou uma televisão, era preto e branco ainda, aqui para o interior. A minha família viu lá, era Tupi. Hoje é Globo, né? Antigamente era Tupi. Entendeu? Então tem essas passagens, essas histórias, tem tanta coisa, tem tanta história para a gente falar, para contar, e até dá a impressão que eu estou velho. Eu não estou velho. Eu estou deixando bem claro isso para o torcedor, para todo mundo, para que eu não estou velho. Eu sou uma pessoa que dá a impressão que eu estou começando hoje no futebol e que vai ser meu primeiro acesso, que vai ser meu primeiro título o ano que vem com a América. A vontade é a mesma que o primeiro, né? A vontade é a mesma. E o Pinho falou que é mais difícil ser gerente, mas ser advogado não é nada fácil, né, Jean? O advogado e o contador é o culpado de tudo, sempre. Mas o interessante é, eu costumo dizer que o que importa não é quem está em primeiro lugar na pesquisa, mas a tendência do candidato. E você observa que o América está numa tendência positiva. Então, pessoas novas chegando como eu, pessoas novas no sentido não da juventude, mas da novidade, do bom, do novo, como o técnico Pinho, já é uma referência, então é uma novidade muito importante, é uma novidade referendada. E você imagina o seguinte, se você conseguir convencer a torcida, e aí é o papel de vocês da imprensa, o técnico, a diretoria, todo mundo junto, convencer de que o América é uma família, que ali tem como você fazer algo diferente, que começou uma mudança. Gente, se o Brasil, que é o país, começou a mudar, e nós temos observado isso agora na política, por exemplo, por que o América não pode mudar, ter a sua chance? Agora cabe a nós nos motivarmos. Você que é americano, você que acompanha o clube, comente hoje, amanhã, na tua reunião da igreja, lá no botequim, onde você estiver, comenta, olha, o América parece que agora a coisa vai. Vamos juntar força, pensamento positivo. Eu até fiz um pedido para o nosso presidente, um humilde pedido, e ele já me disse, não, já foi resolvido isso. Eu até pedi para tirar o diabo lá do símbolo da América, né? Porque é uma coisa que não é exatamente, vamos trocar isso aí, para que o diabo? Não precisamos dele para nada nesse mundo, né? E o importante é o América, vamos pensar, fazer uma campanha de marketing. Até uma das coisas que eu vou conversar depois com o nosso presidente, eu estive estudando o estatuto, e a ideia é nós criarmos novas diretorias. Um exemplo, a diretoria de redes sociais, trazer alguém aí do ramo de redes sociais, e somando, tudo isso somando, a América tem que galgar agora um outro espaço, um outro norte, nós vamos colocar gasolina no negócio, só que todo mundo que está em casa acompanhando, você que está aí no Facebook, a audiência maravilhosa da Instat TV, comenta com o pessoal, dá uma chance para nós, dá uma chance para o América. Rio Preto, São José do Rio Preto merece ter o América, quiçá na primeira divisão. Vamos sonhar, vamos trabalhar, vamos pensar assim, que nós vamos galgar, vamos chegar lá. Estrutura para isso está se montando. Agora vamos fazer a nossa parte, vamos dar um voto de confiança, porque o que vale é o que eu disse, é a tendência do candidato. E aqui a coisa está crescendo, está melhorando. Você, como advogado e vereador, Jean, o que o município pode ajudar o América e o seu trabalho na Câmara também para ajudar o clube? Eu vou, por exemplo, agora nós vamos escolher as comissões na Câmara, tem várias comissões, são 17 comissões. Eu vou pedir para participar da Comissão de Esportes e você pode fazer parcerias com a Secretaria de Esporte. É um movimento importante esse, você trazer a molecada para cá, a prefeitura ajudar de alguma forma, desse seja um trabalho social. Toda vez que você coloca filantropia, altruísmo, trabalho social em conjunto com o esporte, porque a molecada que estiver praticando esporte ali, não vai estar na praça esperando drogas, esse tipo de coisa, nem à mercê do traficante. E nós temos um clube, uma baita referência, que criança que não quer, técnico Pinho, um dia dizer que vestiu a camisa vermelhinha, eu joguei lá no América, eu treinei lá no América. Temos uma baita oportunidade, e a prefeitura precisa também dessa estrutura e desse nome. É uma simbiose interessantíssima para nós trabalharmos. E eu não falo só Rio Preto.
Nós vamos trabalhar aí também com as leis federais de incentivo e estaduais. Existem essas leis. Então, eu quero visitar os empresários, grandes empresários que queiram investir, que há essas leis de incentivo, onde você pode abater uma parte do seu imposto para trabalhar com projetos sociais. E o América tem condição de fazer uma parceria, imaginemos aí uma organização social, onde você faz uma parceria, o América ajuda a formar essa molecada, você traz também um público diferente. Isso nós temos que fazer. Agora é a hora de começarmos o trabalho e estou com muitas ideias e vontade. E essa questão também do esporte, não só falando do América, né? A gente comenta aqui, muita gente que cobre o esporte regional, não só o futebol, como uma cidade do porte do tamanho de Rio Preto, com quase 500 mil habitantes, não consegue ter um esporte coletivo assim que tirando ponta, né, de ponta. Tipo, a gente teve o basquete no América na primeira divisão, foi o Lanterna, mas está na primeira divisão. E a gente não consegue o vôlei, futsal, nada. Então a gente pega muito assim, a gente espera que os próximos anos, não só no futebol com o Rio Preto, com o América, mas também outros esportes. A gente vê cidades como Bauru, por exemplo, que tem time de ponta no vôlei, no basquete. Também tem o Noroeste agora também que passou por os perrengues, mas também está voltando. Então assim, a gente espera que a cidade, não só o futebol com o América e com o Rio Preto, mas que outros esportes também deslanche de vez na cidade. Eu quero, inclusive, trabalhar forte nessa questão dessas parcerias. Eu quero aproximar o poder público municipal, lembrando sempre da palavra contrapartida. Não basta você colaborar, até porque a lei de responsabilidade fiscal não autoriza que o município dê, por exemplo, uma verba para o futebol. Isso não é autorizado. Mas quando você tem uma contrapartida social, isso é fundamental. Então, eu vou trabalhar com força, assumir esse compromisso, quero aproximar o município de São José do Rio Preto do América Futebol Clube. Nós precisamos do América, o América precisa da cidade. É algo que nós temos que chegar nessa soma. Precisamos muito. Você que está acompanhando, faz a sua parte, pensa positivo e vamos começar já uma campanha. Qual vai ser o novo símbolo do América aí? Né? Porque nós não queremos diabo para nada, viu, técnico? Isso aí você pode deixar. Essa logomarca não. Isso aí já vai dar polêmica já. Mas aí que tá o negócio. O marketing é esse, é a polêmica. Vamos trabalhar a polêmica. Uma polêmica positiva, né? Debater ideias. É isso aí que você levanta o assunto, desperta a curiosidade. A polêmica com respeito, com carinho. É uma polêmica gostosa da gente trabalhar. E o Teixeirão, Jean? Porque você já estudou o caso, às vezes a gente sempre abriu o jornal, viu uma polêmica de leilão no Teixeirão, a América pode perder o Teixeirão. Está protegido? Olha, eu ainda não tive acesso a documentos. Eu só posso dizer uma coisa. Naquela outra ocasião, eu estive com o Dr. Wilson Romano Calil, que foi o prefeito que doou na ocasião. E como advogado, eu fui procurador já de 4 municípios, então já trabalhei do lado de lá como procurador. Eu posso assegurar para vocês, existia uma saída naquela ocasião, bastava boa vontade do poder público. Então eu posso falar aqui sem medo de errar, que o América perdeu aquele quinhão de área porque faltou boa vontade do poder público municipal. Eu falo e provo. Fale e prova. O que seria essa boa vontade? Na verdade, a doação, na época, aquela doação lá, ela permitia que houvesse uma retomada do município naquele momento. Ele poderia ter interferido como um terceiro, porque existiam condições ali para você manter aquela doação. Ele poderia ter interferido, na época, o Poder Público Municipal entendeu por não interferir. Né? Bom, perdeu-se uma área que hoje ela serve, acredito eu, para especulação imobiliária. Já tem informações de que a pessoa está deixando muita conta em atraso nessa área, quer dizer, grande coisa, né? Agora está gerando débitos para o próprio município. Né? Então nós vamos ser rigorosos com essas questões também. Eu quero levantar quem tem também alguma coisa para receber, para acertar, vamos pensar num planejamento, tem que ter uma estratégia. O direito é como eu disse no início da nossa conversa, ele é 50% lei, 50% estratégia. Vamos entender o que está acontecendo e montar uma estratégia de saneamento. Só que, pelo que eu já estou percebendo, a América já não está numa situação tão difícil do passado. Até porque esse próprio leilão daquela época acabou pagando algumas dívidas. O problema, gente, quando vai para um leilão, o bem vai para leilão com 60% do valor. Esse é o problema. É aí que falta uma estratégia. Por que deixar para leilão uma coisa por 60%? Né? E você tem também o excesso de penhora. E uma situação para ser pensada com toda a diretoria, com todos os conselheiros, é essa questão da localização do América, onde ele está, o quanto vale aquela área. Hoje nós temos um estádio, o América precisa ter uma arena.
Uma arena talvez menor, que possa receber não só jogos, mas também espetáculos. Eu trabalho para grandes empresas de espetáculos, né, no nosso país, e eu sei que é uma carência. Todo mundo só consegue usar a exposição de Rio Preto, só o recinto. Existe até projeto de lei na Câmara para dizer quem usa, em que mês usa. Então você percebe que uma cidade que tem em torno de si 1.200.000 habitantes merece uma arena digna para shows. Eu tive um cliente que fez um show recentemente no Rio Preto, teve um monte de problema, deixou o problema e gerou problemas, né? A gente até fez a cobertura do basquete esse começo do ano, no meio do ano, né? Campeonato Paulista de Basquete. E teve um dos casos que o América teve que mudar o jogo de última hora por causa do ginásio, porque teve esse conflito exatamente por isso aí. Porque tem que definir quem é que usa o Centro Regional de Eventos. Pois bem. Então eu penso que nós temos que pensar, tem muita coisa, gente. O que é legal, você que está nos acompanhando aí, é que o América tem várias condições, não só de ter sucesso no esporte, mas também como empreendimento. Basta o nosso presidente ter tranquilidade para trabalhar, ele precisa ter tranquilidade para trabalhar, dar um voto de confiança em quem já está e quem está chegando, tá? Que o América tem como se reestruturar, o América tem como captar no reforço financeiro, tem como, e bolar uma estratégia. Né? Pensar, às vezes, no estádio, por que não uma arena, por que não uma parceria amanhã? Tudo isso tem que ser pensado. Vamos falar um exemplo menor, mas que está atrapalhando todo o clube, o Palestra. O Palestra está todo mundo puxando cada um para um lado, e a corda vai arrebentar onde? No associado. Um baita de um negócio que foi feito, né? Eu conheci a empresa já, e agora a divergência nas duas diretorias, na atual e na outra diretoria, e quem está perdendo? O associado e a própria cidade. Rio Preto vai perder o clube que foi o clube popular mais abrangente da cidade. Então, as pessoas têm que amortizar um pouquinho a paixão individual e fazer um esforço e pensar no bem comum. Que eu fico muito motivado quando eu vejo que a rapaziada de hoje já está com essa visão. Sabe? Tem que esquecer a divergência. Eu estava comentando na nossa subida aqui na escada. Quando você tem um conselheiro vitalício num clube, tem algo bom, mas tem nada ruim. Porque se o cara tem uma bronca com alguém, ele vai carregar aquela bronca até o final, e por causa, às vezes, de um voto de Minerva de um conselheiro desse, você deixa de fazer uma grande operação que pode dar um retorno muito bom para o clube. Então são alguns detalhes aí que, se Deus me permitir, eu quero ser um conciliador nesse time que começa, ouvir todo mundo e somar, agregar. Temos que agregar. Todo mundo tem algo para colaborar. Pode ter certeza. Um é bastante, outro é pouquinho, mas todo mundo tem para colaborar. A gente falou de futebol, falou de estrutura, Pinho. Falando de parte financeira, a gente conversou lá no Teixeirão, tem um empresário que vai bancar o seu salário da comissão técnica, é isso, né? É um amigo, eu já trabalhei para o clube dele por duas vezes, né? Uma vez quase conseguimos o acesso, subia 4, né? Da 3 para 2, nós fomos o 5º, e na última vez foi realmente para salvar do rebaixamento, a gente conseguiu salvar. E nós ficamos muito, muito amigos, e ele, por gostar da região, gostar de Rio Preto, ele falou que se você for para o América, se você for, eu banco a comissão. Entendeu? Aí entrou em contato com a diretoria, com o italiano, com o Júlio. Até quero agradecer muito o Júlio, ele tem dado muito apoio, ele tem estado com a gente no dia a dia aí. Entendeu? E então a gente tem também uma amizade, uma certa credibilidade que a gente pode até ajudar em alguma coisa. Mas eu tenho certeza que, depois de tudo isso que aconteceu, depois de tudo isso que foi falado, eu tenho certeza que a diretoria vai cumprir todas as suas metas, né, e trazer de volta o América. Às vezes pode nem subir, talvez o ano que vem, mas ele voltar, provar para a cidade, provar para o torcedor que ele está vivo, porque hoje você não consegue falar para o cara que o América está vivo. O América nunca classificou para o mata-mata. O que você escuta lá fora é que está morto, que está no fundo. Então, eu tenho certeza que essa diretoria, da maneira que que eu estou vendo, que é a terceira vez que nós se reunimos, né? Após a gente começar a conversar sobre vem, não vem, deixa de vir, e eu exigi essas coisas corriqueiras, essas coisas normal do futebol, que é uma condição boa para se trabalhar, e a gente está percebendo que a coisa está caminhando, que a coisa está dando certo. Se você comentou até do mata-mata da Bezinha, eu perguntar para o Pinho, você acha um pouco dificultoso o formato que é a Bezinha, até pela quantidade de times que tem, sobem 2, aí você tem 3 vezes, você vai para a fase de grupos, aí você tem ainda
uma semifinal para depois você garantir a final, que é o acesso, né? Você acha um pouco dificultoso esse formato? Ele não é fácil, não. Ele é muito difícil, não é pouco não. Nós passamos por 2 quadrangulares com times grandes, fizeram um negócio da federação que foi por sorteio, mas só quem viu que realmente foi sorteio, quem estava lá viu que realmente foi sorteio, dava a impressão que não poderia ser sorteio. Como é que pode cair num quadrangular? Francana, Comercial, São José e Flamengo de Guarulhos. 4 times fortes, excelentes times, excelentes condições. Aí depois caiu no outro grupo, 4 clubes um pouco, bem mais, talvez mais fácil, um pouco, não é mais fácil, tudo é difícil nessa divisão. Então, realmente, a federação, eu disse já aqui nesse programa e lá, que a federação devia rever essa situação, pelo menos subir 4, né? É muito pouco você fazer 30 jogos para subir 2. Eu sei o que nós passamos, 1 ano de tortura, 1 ano de sofrimento e entendeu? Mas realmente esse último campeonato foi muito bem feito pela federação, com arbitragem, sem problema de fazer resultado. Foi um negócio muito bem feito, principalmente esse ano, nessa divisão que é a mais difícil de todas. Pinho, você saiu do comercial falando de uma cirurgia que você vai passar, né, de hérnia de disco, é agora, né, dia 27, é isso? Vai estar tudo certo? Já há algum tempo eu venho sentindo esse probleminha, né? E como é um médico da família, um médico que ele não teria como fazer essa cirurgia antes, e foi passando e chegou ele falou, tem um dia ruim que ninguém quer. Eu falei, esse dia é ruim, ninguém quer, então eu vou, né? Eu gosto de coisa ruim. Dia 27, 2 dias depois do Natal e 2 dias antes do Ano Novo. Quer dizer, tinha que ser para mim, dia 27, fazer uma cirurgia da hérnia, mas é coisa de 10, 15 dias, a gente já vai estar voltando a trabalhar normalmente. Alguma pergunta, Carlos, Pedro, para finalizar? Não, eu ia perguntar, assim, ele já falou assim, picado ao longo do programa, tal, eu ia perguntar assim, por que ele acha que tantos times grandes estão vindo parar na Bezinha? É só a má gestão? É o abandono, às vezes, da torcida, que cada vez mais prefere a televisão ao estádio? O que o senhor acha assim, que está acarretando isso? Tudo começa pela diretoria. Quem comanda um time de futebol, quem faz um time de futebol ser grande ou ruim ou pequeno, é a própria diretoria. Então, se tem uma diretoria capaz, se tem uma diretoria organizada, com uma condição boa, com situações que você possa fazer qualquer tipo de situação que venha ajudar o time. Então, eu acredito que é realmente aí. Por isso que a cidade tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão pondo, ou na prefeitura, ou no time de futebol, ou num clube, qualquer coisa. É muito importante a diretoria, em primeiro lugar. Depois vem os trabalhos, né? Que nem agora, vamos acreditar nessa diretoria, né? São pessoas jovens que estão vindo pela primeira vez. O italiano já está há algum tempo, mas é o primeiro ano que parece que ele está com tranquilidade e podendo afirmar que vai fazer, que vai dar certo, é esse ano. Porque o ano passado nós já havia conversado uma vez, e eu vi que estava muito longe daquilo que eu pensava, e acabei acertando com o comercial. Mas esse ano a gente percebe que a coisa está caminhando por um caminho bom, que eu tenho certeza que vai dar certo, que a gente vai conseguir fazer essa situação de tentar fazer o possível e o impossível com uma condição boa, com estrutura, com credibilidade, e pôr o América de volta numa divisão onde ele tem que estar. Ele não pode ficar fora de uma divisão superior. Essa divisão é muito pouca, entendeu? Hoje, antigamente todo mundo queria jogar no América, eu sou americano. Hoje você não vê falar mais isso, de jeito nenhum. Hoje os caras falam em qualquer outra coisa, menos no América. Então vamos começar a voltar a fazer esse povo, essa torcida, essa cidade, acreditar novamente no América. Porque eu conheci o América Grande, eu era pequenininho, eu lembro muito bem da história do América. Vamos fazer essa história voltar a acontecer novamente. Ô Pinho, para a gente finalizar, você que passa por todos esses desafios no futebol, o filho é advogado, a filha também não mexe com futebol, é empresária. Vai indicar o futebol pro netinho? Meu filho até tentou, mas ele teve um problema no olho, teve que parar, não tinha acerto, né? Não tem jeito de jogar. Então o médico orientou que ele não mexesse com futebol.
Mas ele se formou, inclusive aqui em Rio Preto, né? É um advogado de uma empresa muito grande lá da região. A minha filha tem uma academia e a gente tem hoje uma situação que eu disse para vocês, poderia parar se eu não gostasse tanto de futebol, poderia parar se eu não fosse apaixonado pelo futebol. É uma coisa tão esquisita, né? Como é que você gosta de sofrer? Então, talvez eu goste de sofrer, entendeu? Mas... Indicaria para o Neto? Eu não indicaria, não. Do jeito que a coisa está indo hoje, eu acho que é bom ele estudar, viu? A gente agradece o pessoal do Cidade Clube, então, Carlos, Pedro e Matheus. A gente agradece o Jean pela presença. Eu que agradeço a vocês. E para mim, começa a realizar aqui um dos sonhos que eu tinha, que era trabalhar com futebol. O meu pai e meus tios fundaram o time das Duas Vendas, né? Disputaram o varziano até no Brasil todo. Então eu acompanhava, eu via isso. Então eu quero agradecer a vocês da Insat TV, cumprimentá-los. Eu que trabalho em TV, posso dizer que essa rapaziada aqui, ó, tá voando baixo, tá? E vai voar muito alto. Tá voando rasante para pegar um fôlego que só Deus mesmo. Quero agradecer o nosso presidente italiano publicamente, agradecer o nosso técnico Pinho, muito orgulho de trabalhar do lado de um ancião, né, mas com uma juventude, uma virilidade fantástica. Eu tive o prazer de conversar com ele aqui um pouquinho antes. É um homem aí que está realmente preparadíssimo, né, com uma energia tremenda, né? Isso também nos anima, porque eu sempre gostei de somar juventude com experiência. Parabéns a vocês todos, parabéns a Rio Preto, São José do Rio Preto, que começa a vislumbrar um futuro aí para a América. Deus abençoe a todos nós e toda a diretoria, meu amigo Sérgio Parada também, toda a diretoria do América. Um grande abraço. Pinho, a gente agradece demais a disponibilidade, a gente sabe que é cansativo, teve a coletiva lá 3 da tarde, você mesmo assim veio aqui no nosso programa, e a gente agradece por trazer você como primeira mão aqui para falar com o torcedor do América, porque teve o espaço para comentar, para fazer perguntas, para debater com você. A gente agradece demais estar do lado de uma pessoa que a gente acompanha tanto, a Bezinha, né? É o rei do acesso realmente, a gente agradece, viu, Pinho? Eu que agradeço essa oportunidade, para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e novamente, né, agradecendo tudo que está acontecendo na minha vida, né, tudo coisa de boa, né, aquele sonho de um dia trabalhar no América, ele já está acontecendo. Espero, tomara a Deus que tudo dê certo, que a gente consiga tudo isso que nós estamos falando aqui, né, na moral, na credibilidade, que vai dar certo e que nós vamos conseguir fazer, e espero que a diretoria realmente faça tudo aquilo que eles estão pensando em fazer, que é realmente trazer o América de volta para uma divisão superior, e não só o Pinho ficar na história, mas essa diretoria também que vai conseguir tirar o América dessa divisão, que essa divisão não é para o América, essa divisão não existe. A gente aproveita também para agradecer todo o pessoal da Insat TV, o pessoal que acompanhou a gente aqui no Cidade Clube ao vivo, e esperamos vocês na sexta-feira, às 17 horas, aqui também, falando de muito esporte regional. Valeu, clube! A Insat TV não é só um canal de TV online com programas voltados para toda a família, sabia? Com programas voltados para todo tipo de público e transmitidos ao vivo através das redes sociais, a Insat TV também é uma produtora de conteúdo que pode levar você e a sua empresa a um outro patamar. Sempre de um jeito inovador, nossos profissionais estão ligados no futuro, trazendo o que há de melhor e novidade para você e sua empresa, em questões de redes sociais, divulgação e streaming. Por falar em streaming, uma de nossas habilidades é a transmissão ao vivo de qualquer tipo de evento, esteja onde estiver. É o seu evento chegando ao seu público. Entre os eventos transmitidos pela Insat TV estão jogos da Federação Paulista de Basquete, Futebol, Tusca, Tormed, Planeta Rock com mais de 12 horas de duração e muito mais. Para isso, a Insat TV conta com equipamentos de última geração que garante a qualidade que você e sua empresa merecem. Seja visto, seja Insat TV.